Bom, gente, boa tarde. Primeiro queria deixar um recado para vocês. A programação do mês que vem já está disponível no repositório, tá? Então, hoje a Priscila vai apresentar a revisão dela para a gente aqui sobre disfunção diafragmática, tá bom? Então, obrigado, Priscila. Manda ver. Bem, olá, gente. Boa tarde a todos. Eu sou Priscila, sou R3 de Medicina Intensiva, e eu vou falar hoje sobre um tema que é recente, é relativamente recente, que existem várias evidências ao longo dos últimos anos, mas que até então não existe uma estratégia bem definida ou bem validada que consiga reduzir o impacto dessa entidade clínica que a gente chama de disfunção diafragmática associada à ventilação mecânica. Desde do começo, do surgimento dessa ventilação mecânica, em 1952, a gente viu que melhorou, houve uma melhora dessas taxas de mortalidade em geral, principalmente para pacientes com insuficiência respiratória. Mas, assim, além dessa melhora dessa taxa, a gente também viu que surgiu ou foi percebido muitos desfechos clínicos adversos, muitos aspectos iatrogênicos relacionados a essa ventilação mecânica, tanto com relação ao paciente doente crítico, quanto após essa doença crítica, como sequela nesses pacientes que sobreviveram. E, assim, como exemplo, a gente tem a pneumonia associada à ventilação, barotrauma, a própria repercussão, uma instabilidade hemodinâmica por uma sobrecarga de VD, as lesões traqueais, os pacientes que precisam de tubo orotraqueal por tempo prolongado, a própria lesão pulmonar induzida pela ventilação e, no nosso caso específico, a fraqueza muscular do diafragma. Então, vários estudos foram publicados no intuito de tentar entender, primeiro, comprovar de fato existe lesão. Essa lesão ela tem alguma associação com a ventilação, então ela tem que ser proporcional ao tempo de ventilação, e tentar entender ou postular quais os mecanismos fisiopatológicos que explicam esse processo. E assim tentar entender quais fatores contribuintes para que, em posse de todos esses dados, a gente conseguisse propor ou formular estratégias que conseguissem proteger ou minimizar esse impacto, minimizar esse dano. Então, vários estudos, inicialmente em modelos animais, posteriormente com modelos humanos, e um desses estudos, assim, dos vários, tem essa revisão publicada em 2003, em que o autor ele conseguiu reunir vários estudos desses com modelos animais, que percebeu que houve um declínio dessa força, ou seja, a capacidade do diafragma de gerar uma força foi perdida desde que começou essa ventilação mecânica e tinha uma relação com a duração dessa ventilação. E o que percebeu-se também é que essa lesão, ou essa perda de força, acontecia muito precocemente. Então, por exemplo, nesse estudo de 94, em cerca de 48 horas, já existiria uma perda de quase metade dessa capacidade do diafragma de gerar força. Esses estudos que estão em asterisco são de estudos em que mediram essa capacidade de força do diafragma através da medida de pressão transdiafragmática, depois, no caso, durante a estimulação magnética do nervo frênico, e o restante, esse estudo, essa avaliação foi feita in vitro. E com relação aos estudos feitos com humanos, esse é bem legal, bem emblemático, publicado em 2008 no New England, por Levine e colaboradores, em que ele teve a ideia de comparar os pacientes com relação à ventilação mecânica e analisar, do ponto de vista histopatológico e bioquímico, quais as diferenças entre esses dois grupos. Então, o grupo 1, que era o grupo de casos, ele teve 14 doadores de órgãos, ou seja, 14 pessoas, pacientes, com diagnóstico de morte encefálica, ventilados por pelo menos 18 horas, até 69 horas, e o grupo de controle seriam de 8 pacientes submetidos à cirurgia torácica, geralmente eram cirurgias para excisão de lesão benigna ou câncer localizado.
E, geralmente, essas biópsias do diafragma, elas foram feitas antes da retirada dos órgãos, para o grupo dos casos, e dos pacientes do grupo controle após o procedimento cirúrgico. Foi feito estudo histológico, bioquímico e de expressão gênica em todas essas biópsias. O que constataram? Perceberam que haveria uma diminuição na área de secção transversal das fibras musculares no grupo do caso. Então, a gente consegue perceber que elas são menores, têm mais espaço em relação ao controle, e além dessa diminuição da área de secção transversal, que seria uma atrofia gerada pela ventilação mecânica, pelo desuso, na verdade, também haveria uma diferença da proporção de fibras musculares de contração rápida e de contração lenta, como esquematizado aqui nas figuras C, D, E e F. E, assim, para evitar que essas diferenças fossem devidas ao contexto de morte cefálica, as citocinas que seriam liberadas nessa situação, eles também fizeram uma biópsia do músculo peitoral maior, de 6 pacientes do grupo de caso e 6 pacientes do grupo controle, e viram que não tinha nenhuma alteração histológica importante. E, assim, é importante também lembrar que nesse estudo, nesse corte primeiro que vocês veem, não há nenhum infiltrado celular, ou seja, essa atrofia ela não é mediada por uma inflamação celular. Outros desfechos, na verdade, outras análises desse estudo, incluíram a avaliação de alguns componentes da bioquímica e de fatores de transcrição. O que perceberam? Haveria uma diminuição da glutationa no grupo do caso, e por isso a glutationa reduzida para a gente significa que há um estresse oxidativo nesse grupo, que também existiria uma maior expressão da caspase 3 ativa, e ela faz parte da proteólise muscular, ela é capaz de dissociar o complexo miofibrilar, então, importante nesse processo de proteólise. E haveria uma transcrição maior desses fatores, desses RNAs mensageiros, que são, entre aspas, RNAs genes da limpeza, que são componentes-chave desse processo da via ubiquitina-proteossoma, que faz parte da proteólise muscular. Então, conseguiram associar essa lesão, essa atrofia, a talvez um processo de proteólise. E justamente foi essa a conclusão que chegaram, que existiria uma atrofia, provavelmente provocada pelo desuso, ela acontecia precocemente, em poucas horas de ventilação, e que provavelmente estaria associada à proteólise. Aqui nesse gráfico, só a diferença que teve alguma significância estatística com relação à proporção de fibras de contração lenta e de contração rápida no grupo dos casos e controles. Esse outro estudo foi publicado em 2010, se não me engano, teve um pouco da ideia desse estudo anterior de Levine, mas trouxe dados adicionais. Então, o estudo dividiu em 4 grupos a amostra e fez com que o seguinte: o primeiro braço, na verdade, seria feita uma avaliação histobioquímica, e assim, teria mais ou menos o mesmo delineamento do estudo anterior. Então, seriam os pacientes com ventilação prolongada, pacientes com doadores de órgãos, na verdade, com diagnóstico de morte cefálica, e o grupo controle, pacientes submetidos a cirurgias curtas. As conclusões desse braço foram praticamente as mesmas do anterior. A novidade é que ele conseguiu fazer uma avaliação funcional desse diafragma. Então, a força também era medida, ou o equivalente disso. Eles tentaram estimar essa força, ou essa perda dessa capacidade do diafragma gerar força, através da pressão de oclusão das vias aéreas, durante uma estimulação do nervo frênico, uma estimulação magnética do nervo frênico. Então, os 2 grupos. O primeiro seriam pacientes ventilados por curto período, são pacientes que se submeteriam a procedimentos endoscópicos, e o segundo grupo, que seria o grupo dos casos, seriam pacientes críticos de UTI, ventilados pelo menos por 5 dias. Inicialmente era feita a mensuração
dessa pressão no dia 0 ou 1, e sequencialmente a cada 24 ou 36 horas. Eles acompanharam esses pacientes. Dentre os objetivos desse estudo, um dos objetivos é tentar determinar, com relação ao tempo, prospectivamente, quanto era necessário para que esse diafragma começasse a desenvolver ou mostrar algum tipo de fraqueza, uma fraqueza ou lesão, e a associação, a relação da duração da ventilação com a atrofia e com a fraqueza. Aqui na primeira figura a gente vê os mesmos resultados, então assim, a gente vê que tem uma atrofia nos pacientes ventilados por longo período. A gente vê que existe uma diferença da proporção das fibras musculares de contração lenta e contração curta no grupo de casos controle, mas a novidade é que eles conseguiram correlacionar a área dessa fibra, a diminuição da área de secção transversal das fibras com a duração da ventilação. Então, quanto mais o paciente era ventilado, essa área tendia a diminuir. E aqui também, do mesmo estudo, a gente vê um corte de microscopia eletrônica, a letra C e D com maior amplitude, e a gente consegue perceber, mesmo que quem não é especialista nisso, que existe uma desorganização maior no grupo dos pacientes que foram ventilados por longo período. E essa desorganização estrutural, ela representa uma lesão, uma injúria de sarcômeros que é proporcionada pela ventilação e ela está relacionada com o tempo da ventilação. Então, existiria uma diferença com uma significância estatística entre esses dois grupos com relação a essa área de injúria, e também teria uma correlação, a porcentagem de lesão, de área lesada, com o tempo em que o paciente ele foi ventilado. O outro aspecto que esse estudo observou, que foi também, para mim, interessante, é que eles compararam esses dois grupos. Então, o primeiro, que é esse que foi medido em meia hora, a pressão de oclusão de vias aéreas, que é o grupo do controle, e o segundo, que é o acompanhamento longitudinal, essa avaliação prospectiva do quanto diminuía essa pressão de oclusão de vias aéreas, ou seja, a variação dessa pressão através da estimulação do nervo frênico, e viram que existiria uma diferença com uma significância estatística. Com relação ao quinto ou sexto dia, a diferença entre o primeiro e o último dia seria de 32%, com um P de menor que 0,01, e com relação ao grupo controle, essa diferença seria de 50%, ou seja, um P de 0,001, o que mostra que sim, há importância e que esses resultados são válidos e que a lesão de fato existe. E daí que a lesão existe, a gente sabe que a ventilação está aí, a gente sabe que provoca lesão, mas qual é a repercussão, qual é o impacto que tem para a nossa prática clínica? Bem, a gente sabe ao longo de todos esses estudos, pela literatura e pela própria prática clínica, que o grau de disfunção diafragmática, o grau de fraqueza desse diafragma, ele está associado a desmames ventilatórios mais difíceis ou mais prolongados. Então, por dados da literatura, a gente vê que até 30% dos pacientes intubados, eles vão apresentar um desmame difícil, que cerca do tempo que a gente gasta com ventilação para um paciente, 40% dele é devido ao desmame ventilatório. Então, quando a gente prolonga esse desmame ventilatório, a gente prolonga o tempo de intubação, a gente geralmente tende a causar mais atrofia e lesão diafragmática, mais complicações nosocomiais, o paciente está muito mais exposto, o maior risco de morbimortalidade a longo prazo, e como são limitados, o consumo de recursos pessoais e financeiros também tem um impacto importante e onera o sistema de saúde. Esse estudo aqui foi publicado em 2011, salvo engano,
E, assim, é um estudo multicêntrico que faz uma corte e acompanha os pacientes e consegue associar o quanto o desmame ele tende a ser associado a repercussões, a piores desfechos clínicos. O que aconteceu? Eles tentaram colocar uma nova classificação para o desmame. O desmame simples, eram 3 grupos de desmame simples, que era aquele em que a liberação do tubo do paciente acontecia na primeira tentativa de TRE. O desmame difícil, que era um paciente que ele não passava nesse primeiro teste, mas até o 7º dia ele conseguia ser desmamado, e o desmame prolongado, que é aquele em que o paciente ele passa mais de 7 dias para concluir esse processo de desmame, ou às vezes nem consegue concluir. O que eles perceberam? Que o tempo de internação da UTI ele era muito maior para os pacientes que tinham esse desmame prolongado, ou seja, demorava mais que 7 dias para serem desmamados, com um PD menor que 0,001, e que a mortalidade na UTI também era maior para esse grupo. Aqui é um gráfico de mortalidade média ajustada, no caso de probabilidade ajustada de morte, que perceberam que a partir do 7º dia, essa probabilidade de fato diminui e que tem uma significância estatística. Até então, do 0 até antes dos 7 dias, a mortalidade média era de 7,1. Só que, quando passa do 7º dia, ou seja, esse paciente é colocado nesse desmame prolongado, o paciente passa a apresentar uma maior probabilidade de morte. Isso tanto com relação à internação da UTI, quanto com relação à internação hospitalar. Esse outro estudo também consegue mensurar ou medir, de alguma maneira, esse impacto do desmame ventilatório e da fraqueza diafragmática, essa associação, mas a novidade, ou o que é legal dele, é que ele também introduz métodos para conseguir mensurar o quanto de fraqueza vai representar e quanto de fraqueza de diafragma a gente consegue estimar a probabilidade desse paciente ser bem-sucedido no desmame ventilatório. Esse Iwan Golger é o cara que mais publica sobre o tema, e assim, ele publica muito sobre ultrassom, sobre a validação do método, e nesse estudo, ele relacionou algumas medidas. Posteriormente, quando eu falar de diagnóstico, eu mostro um outro gráfico desse estudo. Esse aqui aí vai ser mais oportuno posteriormente. Nesse momento, ele conseguiu relacionar a espessura do diafragma, e ela foi medida diariamente, e isso se associava a uma fraqueza diafragmática. Quanto menor, variava essa espessura, quanto menor, mais atrofia, ou menos esforço o paciente fazia, ou seria um diafragma mais fino. E quanto maior, seria um paciente que estaria fazendo muito esforço, uma contração maior, ou um músculo que cresceu nessa internação. O que ele teve de desfecho primário? Ele queria medir essa medida da espessura do diafragma com a probabilidade do paciente realizar o desmame, ou seja, ser bem-sucedido quando tirasse o tubo. E de desfechos secundários, eles avaliaram complicações, reintubação, traqueostomia, o quanto de desmame, se seria prolongado ou não, ou morte. Nesse gráfico, mostra o risco diário de liberação do paciente. O que é a ideia do gráfico, na verdade? Ele fala que o risco ou a probabilidade do paciente conseguir, o risco diário desse paciente conseguir sair do tubo, ela depende da magnitude da variação desse espessamento diafragmático. Ou seja, pacientes que no dia 0 eles não variaram ao longo dos dias, ele não espessou, ele não ficou mais fino nem mais grosso, esses pacientes tinham mais chance de serem estubados ou de serem bem-sucedidos no desmame do que os pacientes que variaram.
Isso tanto para mais quanto para menos. Só que a diferença, quando o paciente tem um espessamento menor com relação à linha basal, ela tem uma significância estatística. A mesma tendência foi observada quando o paciente aumentava esse espessamento, mas ela não tinha um poder, ela não tinha validade. Geralmente, a gente associa mais a falha do desmame ventilatório a essa variação. Então, o paciente que tem essa perda de espessamento diafragmático são pacientes que geralmente têm dificuldade e vão ter essa associação com o desmame prolongado da ventilação. E aqui a gente tem um gráfico que mostra a incidência cumulativa do paciente conseguir ser liberado da ventilação. A ideia do gráfico é de que foi visto que até o 7º dia, se o paciente ele não tinha alteração dessa espessura diafragmática, ele tinha, no 21º dia, mais chance ou uma incidência cumulativa maior de liberação do tubo do que os pacientes que variaram, e assim, tanto para mais quanto para menos. Pacientes que aumentaram mais que 10% dessa espessura em relação ao basal, em relação ao D0, eles também tinham essa incidência cumulativa menor, e os pacientes que também aumentaram, que tiveram uma espessura maior do diafragma. Com relação aos pacientes que diminuíram, que tiveram mais atrofia, o P era de 0,008, e para pacientes que aumentaram esse espessamento, o P era de 0,006. Tá, tudo bem. A gente sabe que existe fraqueza diafragmática, a gente sabe que provavelmente ela está relacionada ao desuso, então quer dizer que a fraqueza que a gente tem nos pacientes críticos também faz parte da mesma entidade, é a mesma coisa? Na verdade, não. E existem vários estudos que mostram que existe uma diferença, às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas assim, na maioria das vezes é bastante claro. Então, esse gráfico aqui foi tirado de um estudo publicado em 2017, em que mostra que a fraqueza diafragmática, a fraqueza dos músculos respiratórios, de um modo geral, ela pode estar presente antes mesmo da intubação orotraqueal, antes mesmo do paciente precisar de ventilação mecânica. Isso fala muito a respeito, fala muito a favor, na verdade, de como se a fraqueza diafragmática ela fosse mais um dado de uma disfunção orgânica num contexto de sepse, por exemplo, no contexto de um paciente crítico. E a ascensão dela, ou o quanto de fraqueza, o quanto de perda da capacidade desse diafragma de gerar força acontece muito mais rápido que a fraqueza muscular, a fraqueza dos membros em geral. Então, ela é muito mais, a curva, ela é mais, ela aumenta muito mais rápido e ela persiste enquanto durar a ventilação mecânica. E percebam que quando a gente consegue extubar o paciente começa a reestimular esse diafragma, essa fraqueza começa também a diminuir. Coisa que não acontece com os músculos, com a musculatura dos membros. Então, essa fraqueza está muito mais associada a outros fatores, por exemplo, a doença crítica, a um paciente que está em uso, que está malnutrido, que está em período prolongado de internação, e ela persiste mesmo após a intubação do paciente, ou seja, ela tem outros fatores relacionados ao invés de apenas a ventilação mecânica. E foi nesse estudo que esse gráfico foi retirado. Além desses dados, ele fala que até 80% dos pacientes eles podem desenvolver fraqueza muscular respiratória em algum momento dessa internação na UTI, e que essa fraqueza que aparece mesmo antes da ventilação mecânica, ela pode ser uma forma de uma falência de órgãos, uma forma reversível de falência de órgãos, e geralmente está relacionada à doença crítica primária, ou seja, à medida que eu trato essa doença crítica, eu também consigo resolver essa falência ou essa disfunção diafragmática. E também foi visto nesse estudo que a presença de fraqueza na alta da UTI, ela prevê com muito mais de forma muito mais fidedigna o maior risco de morte ou readmissão na UTI ou no hospital do que a fraqueza muscular dos membros, ou fraqueza muscular axial.
E esse gráfico também é do mesmo estudo. E para a gente, ele mostra que a presença de fraqueza dos músculos respiratórios, do diafragma principalmente, porque é o principal músculo respiratório, quando a gente faz o primeiro teste de respiração espontânea, a presença ela está muito mais associada a desfechos clínicos adversos, como, por exemplo, um desmame difícil, ou um desmame prolongado, ou mesmo uma mortalidade hospitalar. Coisa que não acontece quando a gente tem a fraqueza muscular dos membros. Então, assim, ela pode ou não estar presente, ela não está tão associada, não é não causa tanto impacto quanto a fraqueza do diafragma. E é tão verdade que são coisas diferentes que esse outro estudo ele conseguiu definir 4 conceitos para a gente e para delimitar o que é cada coisa. Então, o primeiro conceito é da fraqueza adquirida na UTI, e essa é uma forma mais geral, mais generalizada. Então, qualquer grupo muscular, na verdade, todos os músculos, eles podem ter uma repercussão, podem ter uma lesão, justamente pela doença crítica que se instala, e são vários fatores relacionados. Já a fraqueza do diafragma associado à doença crítica é uma disfunção diafragmática, sim, mas inclui, além da própria ventilação, outros fatores. Então, a exposição a drogas, a sepse, a própria doença crítica. O terceiro conceito importante é o que a gente fala nessa apresentação, que é justamente aquela disfunção diafragmática, a lesão do diafragma, que é induzida pelo ventilador. E o miotrauma é o mecanismo pelo qual acontece essa disfunção diafragmática. Ou seja, depende praticamente da interação paciente-ventilador. Então, o mecanismo é o miotrauma, a lesão é a disfunção diafragmática associada à ventilação. E aqui vamos fazer a patologia geral daquela fraqueza que eu disse no primeiro conceito, que é justamente aquela adquirida nesse contexto de unidade de cuidados intensivos. São vários fatores, então a sepse, fatores metabólicos, pacientes com hiperglicemia, malnutridos, a própria injúria ou falência respiratória aguda, a ventilação mecânica, a polimioneuropatia do doente crítico e agentes farmacológicos, como os corticoides e os sedativos. Todos esses fatores, eles, por diferentes vias, vão causar, de um modo geral, podem causar injúria e atrofia, e isso vai levar a uma fraqueza muscular. Já com relação especificamente ao diafragma, especificamente à disfunção do diafragma que está associada à ventilação, a gente tem o miotrauma para explicar por que acontece essa disfunção. E esse estudo mostra para a gente 4 mecanismos que hoje todos têm uma comprovação experimental, mas apenas o A e o B têm uma comprovação também clínica. Quais são os mecanismos? O primeiro é quando a gente tem uma sobreassistência, uma assistência em excesso ventilatória. Então, o paciente ele não usa o diafragma, ele tem um esforço inspiratório insuficiente. Ou a gente ceda demais, ou a gente curariza o paciente, e aquele bloqueio, aquele desuso, com o tempo, vai provocar uma atrofia. Então, existe um dano celular, existe uma regulação positiva com relação à proteólise e uma regulação negativa com relação à síntese proteica. Então, vai ocorrer atrofia justamente porque não é usado, não é estimulado. O segundo mecanismo é o miotrauma pela baixa assistência, ou miotrauma por carga concêntrica, e acontece justamente o contrário. Eu não estou dando assistência para o paciente. Então, ele está desconfortável, ele precisa fazer uma força muito grande. Aquele nível de tensão no diafragma torna os sarcômeros e as fibras muito mais vulneráveis, tanto ao trauma mecânico quanto à própria reação inflamatória. Então, assim, a gente pensa que esses pacientes que são intubados são pacientes que, de algum modo, são graves. Então, assim, tem repercussões clínicas que a gente precisa tratar. Provocar mais lesão nesse paciente não tem sentido. Então, talvez no início seria necessário tentar minimizar o esforço desse paciente.
Terceiro mecanismo é o mecanismo do miotrauma excêntrico, que é por carga excêntrica, e acontece justamente quando o diafragma contrai no momento que ele deveria relaxar, ou seja, no momento em que ele deveria se alongar, expirar, ele tem uma contração. E isso acontece muito mais nas assincronias. Então, aqui a gente vê que houve a ciclagem, mas o paciente continua fazendo esforço, então faz um esforço maior. Essa sincronia, essa carga excêntrica, até provoca mais lesão que a própria carga concêntrica. Então, isso causa mais lesão. Isso também, essa injúria vai agravar a situação e, obviamente, o paciente vai ter repercussão com isso, vai ter fraqueza muscular ao longo prazo. E o quarto e último mecanismo é o mecanismo do miotrauma expiratório. E isso acontece muito quando a gente usa volumes expiratórios finais muito altos, ou seja, uma PIP alta faz com que o diafragma ele se readapte, ele fique muito mais, fique mais atrofiado, longe, no caso, no sentido longitudinal, e esse diafragma, quando ele é exposto, por exemplo, a uma nova PIP que reduz, ou a um TRE, por exemplo, existe o estiramento dessas fibras que causa mais lesão. Então, o ideal também é que a gente consiga evitar altas PIPs para que não haja essa readaptação e não haja essa remodelagem das fibras ou do tamanho do diafragma. E esse miotrauma também é chamado de miotrauma com atrofia longitudinal, justamente por isso, porque as fibras, os sarcômeros e as fibras musculares, de forma geral, elas sempre vão ter o comprimento ideal para a contração. Quando você muda esse contexto e começa a ter a necessidade de diminuir essa dimensão, essa extensão, a gente também vai ter uma readaptação dessas fibras musculares. O mecanismo geral, tá? Os quatro miotraumas que eu tinha falado, do suporte excessivo, quando a gente usa altas PIPs, que causam atrofia longitudinal, quando o paciente ele tem uma assincronia, que vai causar uma carga excêntrica, e quando a gente tem uma baixa assistência, o paciente faz muito esforço, tendo uma carga concêntrica. Todos esses mecanismos, de algum modo, eles vão fazer uma injúria, vão causar lesão diafragmática, e muitos vão causar atrofia, provocando, por fim, a fraqueza muscular. Aqui eu vou só pincelar, porque, assim, existem bastante métodos diagnósticos e, assim, nem fazem parte da nossa prática clínica e nem do escopo da prestação, na verdade. Então, assim, a gente tem métodos não invasivos, como o ultrassom, que eu já falo daqui a pouco, a pressão expiratória máxima, que é um método que depende da cooperação do paciente, então, às vezes, é difícil para pacientes graves, e outros métodos invasivos, que eu, particularmente, nunca nem vi, que é a medida da pressão transdiafragmática e a medida da pressão com a estimulação magnética do nervo frênico. Com relação ao ultrassom, que é um método disponível na maioria das UTIs, a gente tem disponível e é um método validado, existem vários estudos que conseguem associar a fraqueza diafragmática a algumas medidas. Eu vou falar principalmente dele. A primeira medida que nos interessa é essa fração de espessamento do diafragma, que ela é medida por essa forma aqui, sendo essa sigla inicial a espessura na inspiração, menos a espessura na expiração, dividida pela espessura da expiração, vezes 100%. Isso aqui mostra para a gente o quanto esse diafragma consegue se espessar quando ele começa a fazer a inspiração. O método de medir é com probe linear, na altura do 8º a 11º espaço intercostal, na linha axilar média, isso com um probe no sentido crânio-caudal. Então, quanto maior é um paciente que está fazendo mais esforço, ou é um diafragma que está se espessando muito. E quanto menor essa fração de espessamento, é um diafragma que não tem uma contração importante ou eficaz. E aquele gráfico que eu falei que ia mostrar posteriormente é justamente isso aqui. Eu achei mais oportuno mostrar nesse momento. Por quê? Nesse estudo que foi feito, ele conseguiu avaliar e mensurar que esses pacientes que tinham uma variação, essa fração de espessamento do diafragma, entre 15
entre 15% a 30%, eles tinham mais facilidade de ter sucesso no desmame, ou seja, eles tinham um menor tempo de duração da ventilação mecânica. Ao contrário dos pacientes que ou tinham uma fração de espessamento muito baixa, menor que 15%, ou tinham uma fração de espessamento muito alta, maior que 30%. E isso a gente consegue entender, porque se um paciente espessa menos que 15%, é um paciente que tem uma atrofia importante, é um músculo que não consegue se contrair. Será que a gente está dando assistência em excesso para esse paciente? Será que não é preciso estimular mais esse diafragma? Isso causa mais dano, isso causa mais injúria por lesão, por desuso, isso vai causar atrofia? Já os pacientes que têm uma fração maior que 30%, são pacientes que estão usando em excesso, ou seja, eles estão se esforçando para ter essa fração. E isso a gente sabe que causa neotrauma por carga concêntrica, ou seja, isso vai sobrecarregar esse diafragma e também vai causar lesão e também causa uma fadiga da contratividade e aumenta o tempo de duração de VM justamente por isso, porque o diafragma ele não consegue suportar isso por muito tempo. A outra medida é o de excursão diafragmática, e a ideia é tentar ver o quanto esse diafragma se move. O normal é que o diafragma se mova pelo menos 1,5 milímetros. E o que faz? Aliás, centímetros, na verdade. Como é que a gente mede? Com um probe abdominal, curvilíneo, apontado em direção quase vertical, e é medido no modo M, que a gente consegue ver o quanto de variação existe nessa amplitude aqui do movimento do diafragma, tá? Tá, a gente sabe que existe lesão, a gente sabe como diagnosticar a lesão, a gente sabe do impacto dessa lesão diafragmática, mas para que tudo isso? Tudo isso para tentar prevenir que essa lesão se instale, tudo isso para tentar prevenir que haja mais repercussão. Então, a gente tenta diminuir o impacto dessa disfunção. Como? Aqui a gente tem um gráfico teórico, na verdade, sobre o que seria uma ventilação protetora para o diafragma. Então, um ponto fundamental aqui é entender que depende muito do esforço do paciente, um esforço inspiratório. A gente sabe que quanto menor esse esforço, mais desuso, mais atrofia, mais associado a desfechos clínicos adversos, piores desfechos clínicos, e o risco de lesão de diafragma. E quanto maior esse esforço, também. Então, a ideia é tentar deixar um nível intermediário de esforço inspiratório para o paciente. E, em termos numéricos, isso não foi definido, mas que corresponde basicamente a um paciente saudável, respirando tranquilamente, calmo e tranquilamente, confortável do ponto de vista respiratório. Então, se a gente sabe que esse esforço, quanto maior, é inversamente proporcional à sedação e à ventilação, e quanto menor existe mais sedação e mais suporte ventilatório, a ideia é realmente tentar deixar o paciente equilibrado, ou seja, nem de mais, nem de menos. Nem exceder nos parâmetros do ventilador, nem tentar dar uma assistência precária ou aquém do que o paciente precisa naquele momento. Então, como um ponto de vista mais prático dessa apresentação, as estratégias que protegem o diafragma, a gente tem que a lesão ela se instala precocemente, ou seja, a gente viu que em torno de algumas horas, 18 horas, a gente já tem atrofia muscular. Então, é interessante que a gente comece essa intervenção precocemente. Os principais parâmetros ou fatores que a gente tem que atentar, que a gente tem que tentar observar, reavaliar e corrigir, se for o caso, é o esforço inspiratório do paciente, é o volume pulmonar inspiratório final, ou seja, a PIP que a gente está usando para os pacientes, e a presença de assincronias. Então, tudo isso minimizando aqueles miotraumas que eu tinha falado. De um modo geral também, o interessante é tentar manter que o diafragma funcione, ou seja, alguma atividade diafragmática. E isso, assim, obviamente, dependendo do contexto clínico. Você não vai pegar um paciente como o que a gente está recebendo agora, hipoxêmico e não curarizar, porque tem que manter ativo o diafragma. Obviamente que não. Então, dependendo das circunstâncias, se
se a gente pode, sempre tentar manter uma atividade diafragmática, porque isso faz com que haja uma modulação positiva no sentido da síntese proteica. E a gente evita que haja uma atrofia por desuso. Com relação ao modo ventilatório, ele tem um benefício teórico, por exemplo, NAVA, mas, assim, mais importante do que o modo ventilatório é a gente conseguir deixar o paciente confortável. Então, nossa, então, independente do que a gente faça, a gente precisa dar plenas condições e dar um conforto para o paciente. Ah. Bom, e para isso, para a gente conseguir ver todos esses parâmetros, é interessante que a gente consiga monitorizar, mensurar esse esforço inspiratório, por exemplo, lançando mão do ultrassom, que já foi falado. E também é importante que, além da proteção do diafragma, a gente também consiga evitar outras lesões. Então, a vile, a apicile, tudo isso para a gente conseguir fazer a ventilação mais protetora possível. E aqui é um esquema básico dos miotraumas, que eu já tinha falado. A gente sabe que o miotrauma de uma sobreassistência, de uma assistência em excesso, ou de uma baixa assistência, eles são subsidiados ou são corroborados por evidências tanto experimentais quanto clínicas. Já o miotrauma excêntrico e o miotrauma com atrofia longitudinal, existe apenas validação ou experimentos, na verdade, evidências experimentais, não evidências clínicas. Aqui, a gente tem os principais parâmetros a serem observados, ou seja, o esforço inspiratório do paciente, essa PIP que a gente deixa para o paciente, e a ventilação, a questão das assincronias. Então, o tempo que o ventilador vai ciclar. Em vermelho são os parâmetros que podem ser mudados, ajustados, para tentar prevenir ou para tentar melhorar. Tanto não dar uma assistência em excesso, quanto não dar uma baixa assistência, tentar deixar uma PIP ideal para o paciente, que é difícil, mas temos que tentar, e tentar evitar essas assincronias, ajustando para cada paciente o que é ideal para ele e o que precisa naquele momento. Porque o paciente ele vai mudar. E isso tem que ser sempre reavaliado continuamente. E conclusão do trabalho é que, como tudo na medicina, primeiro não faça mal. Então, a gente sabe que a ventilação mecânica não é o que trata o paciente em si, ele dá um suporte de vida. O mais importante é corrigir a doença de base, corrigir o motivo pelo qual o paciente precisou da ventilação mecânica. Então, tem que se evitar fatores associados às lesões diafragmáticas e também pulmonares. Então, assim, evitar sedar demais, evitar crudalizar o paciente que não precisa. Garantir que essa ventilação ela consiga promover a melhor condição para o paciente se recuperar. E, apesar de todos os estudos feitos até então, publicados até então, a gente não tem, como na Vile, por exemplo, não tem um protocolo bem estabelecido. E ainda é preciso que haja mais motivação para mais estudos que façam com que essas estratégias sejam validadas. E a gente precisa avaliar o real valor dessas estratégias que a gente usa para proteger o diafragma. É isso. Bom, parabéns então, Priscila, pela apresentação. Gente, se vocês têm suas perguntas, podem fazer aí para a Priscila. Deixa eu só aumentar o volume aqui para ela escutar as perguntas. Oi, Pri, tudo bem? Primeiro, para continuar a tradução, parabéns pela apresentação aí, ficou muito show e imagino que não tenha sido fácil nem preparar nem apresentar, porque é uma das primeiras do ano, então dá aquele nervoso, né? Mas parabéns. E eu queria tirar uma dúvida, talvez tenha sido só falta de atenção minha,
mas naqueles estudos no começo que você mostrou as biópsias do diafragma, que tinha a evidência de atrofia, eu perdi essa parte. Você falou como é que era o modo ventilatório dos doentes? Se era só controlado, se tinha controlado e espontâneo, como é que era? Para esse estudo específico, ele não dizia os modos, ele só dizia dos pacientes, de quais eram os pacientes. Os estudos anteriores com os animais tinham todos os ajustes dos ventiladores e dos outros também, mas esse especificamente, salvo engano, eu não vi como foram os parâmetros utilizados. Não sei se você sabe. Eu acho que eu não lembro desse. Das duas casuísticas, o primeiro foi totalmente controlado, que era o doente de morte cefálica, né? E o segundo era o doente na fase aguda de insuficiência respiratória, a maior parte deles estava em controlada, talvez um ou outro em assistida, mas predominantemente controlado. Perfeito, obrigado. O pessoal tá em silêncio, eu vou fazer outra pergunta então. Desculpa. Então, outra coisa que eu fiquei curioso assim, com relação ao mecanismo de miotrauma que você comentou do paciente fazer um esforço excessivo, né? É, assim, eu sei que existe muita limitação pelo que você falou, né, assim, no grau de evidência do o que é considerado excessivo, mas eu queria saber mais a sua opinião, pelo que você leu para fazer essa apresentação, a opinião do professor. Assim, o que que vocês acham que é excessivo e se, assim, o preço que a gente paga por às vezes deixar um pouquinho mais sedado aqueles pacientes que têm aquele despertar ruim, ele vale assim, poupar o paciente do esforço excessivo na fase mais tardia. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Então, com relação a esse meu trauma, especificamente ao de carga concêntrica, o esforço que colocam não tem um termo, não tem um parâmetro numérico, ou seja, não tem como mensurar ou definir exatamente com quais parâmetros eu tenho um esforço que é excessivo ou não. Mas o que eles falam para manter o esforço do paciente é que o paciente esteja como se fosse um paciente saudável, respirando calmo, sem nenhum desconforto. Então, é muito da avaliação clínica do paciente. A gente pode lançar mão de outros parâmetros, mas assim, a gente tem que avaliar o paciente. Ele tem que estar confortável, ele tem que estar. Ele tem que fazer uma troca adequada, mas ele tem que estar clinicamente bem para isso. Da parte prática, acho que você vai falar mais que eu, professor. Você consegue ter mais repertório do que eu. Bom, Vitor, essa é uma boa pergunta, né? Porque acho que envolve uma subjetividade muito grande em falar quando a gente está desconfortável ou não desconfortável. Assim, vamos começar na parte mais fácil da resposta, que é a seguinte: se você está avaliando um doente que já tem uma insuficiência respiratória crônica, seja obstrutivo, restritivo, um bom jeito de se guiar, às vezes você vê um esforço que é extremamente exacerbado, incomoda a gente que está olhando, mas você pergunta para o doente e ele fala: não, não estou com falta de ar. É um jeito de você guiar. Nos doentes com insuficiência respiratória aguda, aí já entra um monte de coisas que podem poluir um pouco o raciocínio. Eu diria assim, por exemplo, em que tempo da doença que ele está? O doente que está no segundo dia de pós-intubação por conta aí de uma síndrome aspirativa, por exemplo, é uma coisa, né? O doente que está em um H1N1, que está no 10º dia de ventilação mecânica e não melhora a relação PF, não melhora, não melhora, você libera para ventilação espontânea e ele faz um esforço, é outra coisa. Eu acho que assim, a gente sabe em que fase da doença que ele está. O doente que está agudo, tem lesão pulmonar, que ainda não está na fase inicial do remodelamento. Esse doente talvez a gente possa poupar um pouco mais, né, o esforço.
E o doente mais tardio, que, quer dizer, já começou a remodelar, já tem uma fase fibroproliferativa mais intensa, esse doente tem uma chance razoável de ele, aquilo ser a vida dele, né? Pelo menos por umas boas semanas. Então, às vezes, a gente esperar ele se adaptar àquilo, talvez seja, quer dizer, quando eu digo esperar se adaptar, é fazer com que, fazer não, tolerar um pouco o esforço dele, seja alguma coisa um pouco mais produtiva nesse momento. Mas, mais uma vez, putz, isso é muito subjetivo, né? Falar assim, olha, esse dente aqui eu acho que dá para ficar, esse dente não dá para ficar assim, é muito subjetivo. E se a gente pegar, sei lá, 10 pessoas entre nós, se a gente for ver qualquer doente ali que está, um doente que está saindo, começando a fase de saída numa de insuficiência respiratória aguda grave, a gente vai ter 10 opiniões provavelmente diferentes. E assim, às vezes você tolerar um pouco de esforço, ficar olhando um doente tardio, isso já te dá mais informações do que aquele, vamos dizer assim, entre aspas, um chute vertical, né? Tranquilo, Só, professor. só Obrigado. Vitor, só aproveitar o gancho da sua colocação. Vocês imaginam o seguinte, então, né? A gente falou aí de APRV a semana passada, bilevel, vai. A gente vai lá pôr um dente em bilevel, totalmente desincrônico, às vezes fazendo esforço, algumas vezes um pouco maior, outra menor. Como é que dá para a gente... Parem para pensar um pouco ali, pensem alguns segundos sobre isso que eu estou falando, e aí junte o raciocínio da desincronia, junte o raciocínio da sobreassistência ou da subassistência, né? E vamos trazer isso para a prática. O que a gente tem hoje que pode tentar ajudar a gente a responder isso aí? Qual é o real impacto para a clínica do doente? Eu sou da professor. E aí, o que vocês pensam sobre o assunto? Para lembrar que a PRV é uma modalidade, o B-Level, é uma modalidade que ela permite muita desincronia. Mais no sentido, às vezes vamos dizer assim, uma sobreassistência, né, e às vezes uma assistência para baixo. Mas onde eu queria chegar é que, assim, muitas vezes a gente vai ter doente entrando no ventilador no meio do ciclo. E aí, a história do meu trauma excêntrico? Mas no caso seria muito mais uma questão de risco-benefício, ou de dano-benefício. Então, o quanto você consegue ter de benefício para aquele paciente naquela situação pelo modo ventilatório. Então, é muito dependente do paciente e do momento que ele está. Acho que todo mundo escutou o que a Priscila disse, né? Então, só imagina o seguinte, assim, tudo bem, o Bilevel foi feito para ter sincronia, ele tenta respeitar um pouco vamos dizer assim, a sincronia entre o diafragma e o ventilador. Mas vamos ver, acho que o BIRDS todo mundo viu os resultados, eu mandei para vocês pelo grupo, né? Não sei se vocês lembram, mas o tempo de ventilação mecânica foi igual nos dois grupos, por exemplo. A única coisa diferente foi que quem usou o Bilevel, assim, só desculpa, só um passo atrás, o BIRDS eles chamaram de APRV com relação em INZES preservada. Resumindo, isso é um Bilevel, né? Então, só lembrar que eles usaram muito menos sedação e tiveram uma discreta melhora da oxigenação, mas não teve nenhum efeito deletério de desfechos clínicos mais grosseiros, né? Acho que isso é só uma dica para a gente pensar. Acho que não responde a pergunta de jeito nenhum. A gente não tem o Birds ainda na íntegra, né? O que a gente tem de resultados foi aquilo que eu mandei para vocês. Então, só para a gente provocar um pouco mais ali, assim, existem duas grandes variáveis ali que acho que medem a nossa função diafragmática. Uma é Pmax, a outra é a pressão transdiafragmática. Essas são as variáveis fisiológicas
que mais medem. Um jeito de a gente... Uma variação da PEIMAX é a inspiração forçada ou inspiração com eletromediada, quer dizer, estimulada com estímulo magnético frênico, mas com a via aérea ocluída para a gente medir a pressão que vai fazer. Não são a mesma coisa, de jeito nenhum, né? Mas são bem parecidos. E tem algum de vocês saberia dizer qual que é a diferença entre eles? Para que vocês usam PMAX na prática clínica? Professor, não sei se estou sendo simplista, mas a gente vê usar mais naqueles pacientes com alguma doença neuromuscular, né? O clássico é o miastênico, né? Perfeito, é isso mesmo, né? A gente mais usa. Mas só para lembrar, gente, PMAX é um dos grandes preditores, por exemplo, de sucesso de desmame de ventilação mecânica prolongada. Tá? Só lembrar que a gente usa o índice de Tobin, né? O índice da respiração rápida e superficial. Se vocês forem buscar lá em 1980, quando o professor Tobin, desculpa, na década de 80, quando o professor Tobin publicou o índice da respiração rápida e superficial, a publicação é do New England, tá? E junto ele publicou um outro índice que chama-se CROP, tá? E o P do CROP é Pmax, C é complacência, R é resistência, tá? Ah, então, assim, é um dos grandes preditores. Mas o que a Pmax no doente neuromuscular prediz para a gente? Deixa eu já emendar outra pergunta. Primeiro, o que a Pmax prediz de variável fisiológica? E no ultrassom, a Priscila comentou de duas variáveis a serem medidas. Uma é o, na verdade, três, mas duas que são mais importantes, acho que, para o nosso dia a dia. Uma é o espessamento intraespiratório do diafragma medido na linha maxilar média. Perfeito. E a outra é a amplitude. Então, onde que a gente localiza a Pmax aí de tudo isso? Ah, professor, não sei se eu tô errado, mas assim, me parece que é mais da amplitude no movimento. Tá joia. Ó, a Pmax, na verdade, quando a gente mede no dente muscular, o que ela está dizendo para a gente é a capacidade que o dente tem de gerar volume corrente. Ou seja, ela prediz para a gente se a Pmax está caindo vertiginosamente ou o volume corrente está caindo vertiginosamente. Pmax, ela mede o torque da musculatura, quer dizer, a sua capacidade de dar aquela puxada e fazer um volume corrente a partir daquela puxada. Essa puxada, quer dizer, a Pmax, ela tem duas técnicas de medida. Uma é com a válvula unidirecional, a outra em puxada única. O que é puxada única? Você chega lá e pede para o dente, inspira com a maior força que você conseguir, bota o manovacômetro e mede a pressão que ele faz. Essa não é uma forma otimizada, ela é muito variável de medida para medida. A forma otimizada é você colocar uma válvula unidirecional, coloca no tubo do doente, você vai esperar alguns ciclos respiratórios. Eu já digo quantos. E o que o dente vai fazer? Toda vez que ele expira, o ar sai. Toda vez que ele inspira, o ar não entra. E o dente vai ficando, entre aspas, ali, ou nem tão entre aspas, desesperado pelo ar. E o ar começa a entrar, e ele vai fazer o esforço máximo dele. E você vai ver que o esforço máximo, a partir do momento que cada puxada que ele der a pressão, ela é negativa e ela fica no platô. Não abaixa mais do que aquilo. Essa é a forma otimizada. Ela parece um pouco se assemelha um pouco de tortura, né? Mas é o jeito otimizado de se medir. Se pega um dente neuromuscular, que já despinei, para fazer isso não é uma coisa que me parece muito factível, muito boa para o doente, né? Mas assim, então Pmax mede o torque. Então, por exemplo, vocês pegam o miastênico, tá? Você está ventilando o dente miastênico. Vocês vão lá e colocam pede para ele medir a Pmax e mede um Pmax de, sei lá, menos 60 centímetros de água. Esse mesmo doente, se bota no ventilador de novo, daqui a 1 minuto você vai lá e mede de novo, vocês acham que ele vai fazer menos 60?
Eu estou falando da miastenia porque a miastenia é uma doença classicamente fadigável, né? Então, esse estudante provavelmente vai fazer menos que isso. Isso não vai acontecer. Eu estou falando do miastênico só para um exemplo, mas qualquer paciente que a gente for fazer, se for fazer medidas seriadas, provavelmente ele vai cair a Pmax cada medida. Porque o que você está medindo é o torque, não é endurance, não é a capacidade da musculatura manter contração com o tempo. Quando você pega um dente que está respirando já na ventilação mecânica, tá com ventilação espontânea, você vai lá e mede a incursão de preferência com ele sem nenhuma pressão de suporte. Esse doente, você está tendo, na verdade, a expressão da musculatura dele de algum tempo, né? Então, onde eu estou querendo chegar? Das duas grandes variáveis fisiológicas que a gente usa na beira-leito, que é Pmax e a pressão transdiafragmática, pressão transdiafragmática é só lembrar o que é isso, né? Você passar um catéter no doente pelo nariz, esôfago e estômago. Quanto maior a contração do diafragma, maior vai ser a pressão dentro do estômago e menor vai ser a pressão pleural, que ela expressa a pressão esofágica. Então, quanto maior essa pressão, maior a eficácia do diafragma. Então, maior a pressão transdiafragmática, maior a eficácia da contração diafragmática. Então, assim, a Pmax expressa, quando a gente vai transferir isso para o ultrassom, o espessamento da musculatura diafragmática, ela tem uma correlação relativamente boa com a Pmax. E a incursão do diafragmática tem uma correlação relativamente boa com a pressão transdiafragmática. Ficou claro isso? Tá? Bom, então assim, só quando a gente está medindo Pmax do dente neuromuscular, lembra que tem outros preditores que acho que eles são mais importantes da necessidade de ventilação mecânica ou não, principalmente no dente com Guillain-Barré. No resto, aí já a gente sempre extrapola do Guillain-Barré. Qualquer variável que a gente for usar. Tá? E só fazer uma crítica a tudo que eu falei para vocês. Então vamos medir Pmax, vamos medir então o espessamento do diafragma no dente com Guillain-Barré. Bom, você pode até usar, mas lembrar que a Pmax ela não só mostra para a gente a correlação com o espessamento do diafragma não é perfeito, porque a Pmax está mostrando para a gente também toda a musculatura acessória, né? Então, acho que as coisas na prática clínica, principalmente os dentes neuromusculares, não são transponíveis dessa forma. A gente perguntas para a Priscila. Eu queria aproveitar para comentar uma coisa da pergunta do Vitor. Legal. O Vitor ele perguntou se quanto que a gente pensava em pagar o preço de SA para melhorar talvez um esforço e o quanto a gente deixaria o paciente fazer um esforço pensando em fraqueza diafragmática. Eu acho que outras coisas que você não contou, Vitor, é que a própria sedação também faz lesão diafragmática. Toda vez que a gente tiver frente a um paciente que estiver fazendo esforço respiratório, eu acho que sim, sedar é uma das respostas, mas eu acho que tem que ser a nossa última resposta. Tem que ser o nosso último tiro. E quanto mais a gente tem repertório para mudar a ventilação, mudar a posição de paciente e tentar ajustar melhor o paciente no ventilador, menos a gente vai usar sedativo, que quando a gente for despertar esse paciente, ele vai voltar a fazer esforço, principalmente nesse quadro que a gente está vendo agora, que o paciente fica com fome de ar por 20 dias, e ele vai ter um despertar difícil, atrasando o tempo de ventilação, que eu também estou achando que é uma das causas de lesão pulmonar desses pacientes. Então, acho que a gente tem que pensar, muita coisa para a gente pensar antes da gente só falar em sedar. Toda vez que eu saio de um paciente por desconforto, eu faço isso pensando que eu falhei. Boa, Cezão. Obrigado. Professor, Diga, Ana. eu tenho uma pergunta até que tá mais relacionada a isso que o César falou. Desculpa, Pri, talvez um pouco menos relacionada ao tema principal aí. A gente sabe de outras doenças qual seria o sedativo preferencial para talvez diminuir drive, diminuir fome de ar e causar menos lesão?
Porque acho que isso tem acontecido frequentemente, né? Os pacientes melhoram um pouco, mas não a ponto de você deixar de se preocupar com volumes altos, mas eles têm um despertar com muita fome de ar que às vezes parece lesivo para o pulmão. A gente tem essa informação de qual seria a droga preferencial? Uma boa pergunta, viu, Ana? É o seguinte, da época do Dr. Nan, dos estudos de modulação do drive, modulação farmacológica do drive respiratório, é assim, de uma forma bem resumida, os opiáceos, predominantemente, eles diminuem os números de disparos do centro respiratório, ou seja, diminuem a frequência. E os GABAérgicos, predominantemente, diminuem a amplitude de uma vez iniciado o disparo, quer dizer, diminuem o volume corrente. É claro que assim, não é assim, isso não é uma regra perfeita, mas em geral é isso. Se quer diminuir o volume corrente, você pode usar os GABAérgicos. Só nesse de modulação de volume corrente, só para complementar, Ana, só lembrar que tem a descrição dos holandeses de diminuir, ou seja, modular o volume corrente com curarização parcial ascendente, que quer dizer, começar com o doente que está livre, sem nenhum curare, e subindo a infusão do curare até você conseguir o volume corrente que você quer. Aparentemente, o sentido inverso pode ser um pouco diferente, mas basicamente a descrição dos holandeses é essa. Só desculpa, claro, os doentes tinham um RAS mais baixo, era no mínimo de -3, tá? Obrigada, professor. Professor, Pode falar, Matheus. professor, Diga lá, Matheus. professor, eu ia, complementando esse estudo que você comentou holandês sobre o bloqueio parcial desses pacientes, ia perguntar qual que é a sua opinião do senhor sobre o uso desse bloqueio nesses pacientes que a gente está vendo, a gente tentar fazer essa transição do paciente de um controlado para um espontâneo, tentando usar o bloqueador como uma ponte. Você acha que isso aí seria um pouco mais de atraso, a gente manter esse bloqueador, quem sabe até atrasando? Ou você acha que seria uma estratégia até válida? Ou você acha que o senhor acha sobre isso? A gente sabe que é um estudo pequeno, bem experimental, acho que eu lembro que era bem poucos pacientes, mas é perguntar para o senhor aí qual que é a opinião, você acha que para o uso na prática? Olha, Matheus, eu acho totalmente válido, né? Tudo que a gente tem de armamentário ali à beira-leito na hora do vamos ver, se o seu foco é não sedar profundamente o doente, acho que vale, tudo é válido ali. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer isso em poucos doentes agora durante o Covid. Não vou te dizer que deram certo, mas foram experiências interessantes, de grande aprendizado, vamos dizer assim. Oi, gente, queria só fazer uma pergunta. O pessoal está falando muito em relação ao esforço excessivo, mas ela mencionou também da questão da PIP, né? Que a gente acaba usando bastante PIP nesse doente por conta de oxigenação. Se tem algum limite que o pessoal estipula que seria seguro para lesão diafragmática do uso da PIP? Eu particularmente não tenho nenhum valor e ela é muito assim, para paciente, para o paciente, para paciente, a partir de cada caso, não é um valorizado específico. Perfeito. Aqui a Priscila fala, acho que todo mundo escutou o que a Priscila falou, que acho que é uma coisa bem interessante ali. Isso vai depender muito da mecânica dos pulmões. Olha, vamos pegar o seguinte, acho que é uma pergunta excelente, viu, Felipe? Olha, assim, o que a Priscila colocou foi que isso vai depender muito da mecânica do doente, tá? Então, acho que assim, explorando isso da mecânica, vamos pensar assim, se a gente pega um ser humano normal, sem nenhuma alteração respiratória, se você põe um pouco de PIP nele e você sobe, vai subindo lenta e progressivamente, a gente vai ter aumento da pressão média de vias aéreas, aumento da pressão média alveolar, uma distensão alveolar. Isso engatilha o teoricamente conhecido como reflexo de Ehring-Breuer, né? E acaba fazendo com que a gente diminua os disparos e amplitude do centro respiratório. Tá? Mas um doente que está
está inflamado, isso nem sempre é verdade, nem sempre vai funcionar desse jeito. Tirando o componente inflamatório, para a gente ter uma ideia, a Priscila chegou a comentar sobre o NAVA, né? O NAVA, só lembrar que é um catéter esofágico que tem 7 ou 8 eletrodos que você consegue medir a atividade eletromiográfica do diafragma. Quer dizer, um estudo neurobiológico, é um estímulo neurobiológico para você fazer o trigger do início do ciclo respiratório no ventilador. Só a pessoa, não vou dizer que é o criador, mas um dos caras que fez com que a Nava crescesse é um canadense, o nome dele é Christer Sinderby. Ele tem um modelo experimental no Critical Care Medicine que é bem interessante. É com o coelho que ele faz a lesão pulmonar por depressão de surfactante, lavando o pulmão. E ele faz o seguinte, ele pega a PIP de 0 e começa a disparar, libera o coelho para começar a ventilar. E conforme você vai subindo a PIP, a atividade diafragmática, eletromiográfica, ela vai se organizando. Quer dizer, ele começa com disparos tônicos, quer dizer, você não consegue na atividade diafragmática perceber quais são, onde está disparando o centro respiratório, que é um disparo tônico, é um contínuo. Tá? Você já sabe que tem potencial, mas é contínuo. Quando você chega na PIP de 5, aumenta para 10, ele foi até 15, conforme a PIP foi subindo, os disparos deixam de ser tônicos e voltam a ser fásicos. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente aqui tem um conjunto de coisas, né? O reflexo de Ehring-Breuer pode ser um dos componentes. Como foi lavado, foi depressão de surfactante, provavelmente não tem um componente inflamatório grande. E a outra coisa foi a história do miotrauma longitudinal, né? Porque uma vez que o pulmão colava, provavelmente a gente está distendendo o diafragma no sentido de subir a cúpula. E conforme conforme a PIP for subindo, isso trouxe provavelmente o diafragma para a posição mais próxima da anatômica. Então, assim, eu acho que dependendo do momento, só tentando tornar mais objetiva essa resposta, dependendo do momento, da mecânica que nem a Priscila colocou, a PIP ela pode ter uma colaboração sim ali no sentido de minimizar a lesão diafragmática. Tá? E claro que assim, com um doente com pulmão estendido, talvez isso perca um pouco o seu significado. Né? O diafragma já está numa posição de estiramento. Tá? Não sei se respondeu totalmente, mas eu acho que foi uma tentativa. Ali. Bom, gente, alguma pergunta a mais? Professor, só Fala, para Luiz. finalizar, eu achei legal que o Celso tinha falado. Se eu pego um paciente desse que eu acho que está com drive gigantesca, né, ali na beira do leito, lógico, pode ser dor, pode ser acidose, pode ser hipoxemia. O que eu tenho que descartar, o que eu posso fazer antes de tentar aumentar o suporte? E assim, como é que eu posso avaliar se esse suporte que eu aumentei resolveu o problema ou se não resolveu, eu tenho que sedar mesmo? Ó, Vinícius, é uma pergunta ali de muito valor, essa no sentido que, assim, eu acho que não tem uma resposta precisa, tá? Mas, assim, o que você tem que descartar, você já falou, né? O dente que está acidótico, hipoxêmico, com CO2 alto, assim, esse é um dente que vai ter um estímulo extra. Você tirou tudo isso, sobra processo inflamatório local e sistêmico, né? O dente que está febril, 40 graus, taquicárdico, esse dente não pela síndrome de reação inflamatória, ele vai estar taquipníco, ele vai aumentar vai estar hiperpníco, né? Agora, o que tolerar, agora que eu acho que a gente volta desculpa, eu vou voltar para o repeteco ali. Eu acho que vai depender muito da fase da doença que o doente está e quem é o doente, né? Assim, mais uma vez, acho que esforço é olhar, falar esse esforço é importante, esse esforço não é importante, assim, esforço extremo, acho que todo mundo vai concordar na hora de olhar. Mas tem uma zona meio cinzenta no meio do caminho sem esforço para muito esforço, que a gente não vai ter concordância de todo mundo. Né? Aí acho que é votação e pelo menos mais de uma pessoa avaliando de preferência e tirar a conclusão do final disso.
Bom, gente, então vamos lá, vai. Bom apetite para todos e obrigado, Priscila, pela apresentação. Obrigado a todos vocês aí pela, pelas perguntas e audiência, tá? Tchau, até amanhã.